Então, eu pedi a sugestão de requisitos necessários para incluir no edital, prezando pela qualidade, durabilidade e segurança. Vamos ver o que ele sugere. Então, o que ele trouxe aqui como sugestão? Qualidade e conformidade normativas. Pneus novos de primeiro uso, sem reforma, recalchutagens ou remodelagens, devendo possuir certificação do Inmetro e atender à resolução do CONTRAN. Do Inmetro eu sei que é válida. Do CONTRAN, só teria que avaliar aqui, para ver se não teria um problema ali com relação a essa exigência. Obrigação de apresentação de nota fiscal do fabricante. Não é válido. Tá? Então, assim, por isso que eu preciso validar as informações. Então, solicitar a apresentação de nota fiscal, não é uma exigência válida, então talvez vocês vão ter problema. O que mais? Especificações técnicas mínimas. Pneus devem ser entregues montados e balanceados? Não, viajou. Indicação obrigatória de medida, índice de carga, velocidade. Nem todos aqui também são válidos. Tá? Carcaça com índice de resistência, rolamento, aderência, piso molhado. Também acho que não é relevante. Aí, no 5.0 ele não dá certo. Não dá, né? É que o meu já limitou aqui. O meu já limitou. Garantia mínima de 5 anos. Esse é válido. Esse o tribunal recomenda. Vida útil mínima estimada em conformidade com padrões de fábrica, de 50 para veículos leves e 80 para pesados. Teria que validar. Essa eu não conheço. Exigência de certificação de durabilidade ou comprovação técnica por meio de catálogo, legal também. Tá? Então, assim, está bem alinhada, está quase bem alinhada. Algumas coisas ali estão viajando. Proibição de pneus recondicionados, obrigatoriedade de fornecimento de pneus com proteção contra aquaplanagem e resistência, conforme normas da ABNT, eu acho que isso é válido também. Lote de fornecimento sujeito à inspeção técnica, isso é o de praxe. Sustentabilidade, fornecedor deve ser credenciado no CONAMA, não tenho certeza dessa informação, teria que estudar essa resolução. Essa logística reversa. A logística reversa, para ele recolher, no caso. Esse CONAMA é só da logística reversa. Aí só teria que validar se lá está tratando exatamente da destinação final do pneu. Por exemplo, quem fornece pega o velho. Se trata sobre isso, é legal, porque daí lá no último tópico, de impactos ambientais e medidas mitigadoras, vai entrar exatamente isso. Tá? Então, teria que validar só para ver se os pneus estão lá. Exigência de comprovação de destinação ambiental adequada, vai na mesma linha. Garantia integral, tranquilo. Fornecedor deve dispor de rede de assistência técnica, não é legal. Acredito que não dê para pôr. Substituição imediata de produtos rejeitados durante o prazo de garantia, isso aqui já é fiscalização de contratos. Então, vamos levar para lá, embora nem todos aqui a gente vai considerar, mas depois a gente faz um filtro aqui, esqueço que eu estou com o mouse. Vamos voltar aqui para o nosso requisito. Está aqui. Tá. Depois a gente trata, mas vocês já entenderam que eu preciso validar. Não é só copiar e colar. Por isso que pegar um ETP pronto do ChatGPT ou de qualquer outra ferramenta não é algo bom, tá? Então eu preciso ir validando e melhorando. Agora, as quantidades eu dei números para ele, Então, eu posso sugerir aqui para que ele faça um cálculo, Obviamente, eu vou precisar de medida de pneus, conforme recomendado para cada tipo de veículo que eu tenho, e cada veículo tem a sua recomendação, Eu tenho lá pneu 13 de medida tal para veículo tal, pneu 14 para aquele outro. Então, conforme o veículo, eu vou conseguir ali a especificação da medida. Então, não é difícil de trabalhar com a especificação. Mas eu poderia pedir para ele fazer o quantitativo para mim, considerando os números que eu passei.
2 pneus por ano? Vou colocar essa agora. Então ele já traz aqui para minha conta, né? 18 veículos de ônibus, né? E 30 veículos de passeio. Então ele trouxe aqui, né? Considerando que cada ônibus utiliza 6 pneus, rodas dianteiras e traseiras, né? Então geralmente é isso, né? 4 atrás, 2 na frente. Sem contar sobressalentes e a média de 2 pneus por ano por veículo. 18 veículos, 2 pneus, 36 por ano, né? Ele não fez um cálculo inteligente. Mas é que se tivesse direcionado 2 trocas por ano, né? Substituições, daí ele contaria todos os pneus, né? Uhum. Vamos induzir aqui. Só 2 pneus por carro. Uhum. Vamos ver aqui no final. Agora foi? Então, agora ele trouxe aqui para mim. 18 veículos, 12 pneus no ano, 216 pneus no ano. Né? 30 veículos, 8 pneus no ano, 240 pneus no ano. Né? Então, aqui trouxe até uma tabelinha. Né? Eu vou levar isso aqui para lá só para que a gente preencha o tópico. Né? A tabela eu não vou trazer para não complicar muito aqui. Por que eu pedi o cálculo? Porque aqui no tópico ele exige a memória de cálculo. Então, assim, geralmente o que os órgãos, né, o que os servidores ali, né, os responsáveis esquecem? Esquecem de explicar da onde que chegaram nessa conclusão. Né? Só coloca ali o quantitativo. Mas aqui no tópico do ETP, ele exige uma explicativa. Ó. Tá aqui, ó. Acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe deram suporte. Então, eu teria que trazer uma explicativa, né, lógica do porquê que eu tenho esse quantitativo. E, às vezes, não é lógica. Às vezes, aí o servidor se dá conta que está superfaturado o quantitativo, né, que fez só um pensamento ali rápido, pneus até é mais fácil, né, mas acontece muito medicamento, alimentício, material médico, limpeza, né. Então, eu preciso ter aqui uma explicativa lógica, né, para o meu quantitativo. Tá? O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Até para que a gente não extrapole o nosso horário, porque o tempo vai passando, né? Vamos focar aqui nos tópicos que ele traz bons resultados. Né? Valor seria a gente pensar na cotação. A ferramenta traz para mim, se eu trouxer ali a especificação e eu souber direcionar, ele vai trazer para mim fontes. Ele vai me sugerir, por exemplo, órgãos que compraram pneus, aí eu vou ter que entrar lá e pesquisar. Ele vai trazer para mim o preço do Comprasgov, se ele encontrar a especificação lá no painel, uma ferramenta antiga que tem. Traz também preço da web, né, da internet. Então, ele faz cotação. Só que eu preciso trazer uma especificação e validar. Né? Mas isso é bem simples. Tá? Coloca ali a especificação, né, e solicita para que ele traga resultados. O que mais que é interessante? Descrição da solução como um todo. Veja, esse é um tópico que eu considero um tanto quanto repetitivo. Né? Ele meio que permeia por todo o objeto, né? Só que trazendo uma visão geral da contratação. E esse é um tópico que a ferramenta também pode me ajudar e me economizar aqui horas de trabalho. Né? Então, vamos lá. Outro ponto
Para todas as respostas, olha o que a ferramenta me sugere. Se desejar, posso integrar essa memória de cálculo diretamente na tabela do ETP, junto com as soluções de mercado. Então, ele já entendeu que a tabela é do ETP e daqui a pouco ele vai perguntar se eu quero que ele faça um ETP. Né? Então, o ideal é que a gente vá trabalhando parcialmente, é que a gente vá validando, conforme o que nós estamos fazendo aqui, filtrando aquilo que não tem nexo com a minha realidade, né? Mas aproveitando aquelas informações que eu conseguiria trazer com horas de trabalho. Né? Então, o que nós precisamos hoje? Otimizar. A gente precisa otimizar aqui, principalmente o nosso tempo. Então, vamos pedir para ele trazer para mim a descrição da solução como um todo. Tá, eu não quero esse formato aqui. Né? Eu não quero tópico, eu não quero ponto, eu quero texto corrido. Senão vai ficando muito com cara de chat. Então, aí ele trouxe para mim um texto corrido. Né? Não quero que fique óbvio que eu fiz um chat GPT, embora essa é a realidade, pessoal. Vocês querem otimizar os seus processos, coloquem isso aqui como rotina, para tudo. Tá? Vamos validar. A solução escolhida para a manutenção da frota de palmital consiste na aquisição direta, agora ele já falou do objeto, direta de pneus novos de primeira linha para atender integralmente os 18 ônibus escolares e os 30 veículos de passeio em serviços de saúde, administração e demais secretarias. Considerando a necessidade de segurança, durabilidade e confiabilidade, foi definido que cada veículo terá 2 trocas completas de pneus por ano, totalizando 456 pneus anuais. Essa abordagem garante que a frota opere com toda eficiência, reduzindo riscos de acidentes, paralisações e interrupções nos serviços essenciais prestados à população, especialmente no transporte escolar e em atendimentos de saúde. Todos os pneus deverão atender às normas do Inmetro e resoluções do CONTRAN, possuir garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação e serem fornecidos com montagem e alinhamento. Essa parte aqui ele viajou, né? Mas a gente tira lá depois, né? Então eu ia pedir, ele ia reconstruir, né? E agora a gente vai ter que trabalhar um pouquinho contra o tempo aqui. A solução assegura também a responsabilidade ambiental, exigindo que o fornecedor comprove a destinação adequada dos pneus inservíveis, seguindo a logística reversa. Legal, né? Então, temos que só validar. Do ponto de vista econômico, a aquisição de pneus novos, embora apresente custo inicial superior aos pneus remoldados ou alternativa mais barata, proporciona maior durabilidade e reduz a necessidade de reposição frequente, evitando gastos adicionais com manutenção emergencial e perdas decorrentes de paralisações da frota. Essa estratégia já é adotada com sucesso por diversos municípios, como Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu e Guarapuava, que enfrentam desafios em suas frotas, mas optaram pela aquisição direta dos pneus novos por meio da licitação própria, obtendo resultados satisfatórios em termos de segurança, eficiência e economia. A escolha da solução, portanto, equilibra perfeitamente o interesse público, a segurança dos usuários e a gestão eficiente dos recursos municipais, garantindo continuidade e qualidade dos serviços prestados à população. O que vocês acham? Ficou bom? Não falou do todo? Descrição da solução como um todo. É isso, né? Às vezes eu vou lá no ETP, eu encontro 2 linhas da descrição da solução como um todo. E aí eu também me sensibilizo com quem fez, porque dá uma impressão de que a gente se pergunta para que esse tópico. Né? Se basta você olhar o ETP como um todo, você já entendeu. Né? Mas, enfim, precisamos responder. Eu vejo que, né, se a descrição da solução como um todo, né, fica até esteticamente mais apresentável. Eu coloquei, eu sempre coloco um texto, mas tem alguns momentos que eu deixo, um tópico, por exemplo, coloquei o objetivo da solução, e daí coloquei, discorrendo. Aí benefício da aquisição, daí eu coloquei ele como uns subtópicos, tipo, qualidade, assistência garantida, suporte técnico integrado, flexibilidade operacional, sustentabilidade. A exigência no ETP, ela tem 3 linhas. Então, assim, se você
acha que a tua estrutura fica mais legal em tópico, tranquilo. Vai considerar como errado? Não, de forma alguma. Tudo isso daí tem que fazer sentido. Tá? Tudo isso daí tem que fazer sentido, tem que ter um sentido lógico. Né? É com relação a isso que eu sempre